Hoje nós vamos falar de storytelling e vendas. Quero relacionar duas ideias da contação de histórias. Eu quero te mostrar como essas ideias se refletem, inclusive nos discursos de venda, quando você vai conversar com alguém olho no olho e vender, por exemplo, ou quando você vai fazer um vídeo pensando em vender. Mas basicamente o nosso papo vai ser para te ajudar a enriquecer os teus vídeos com elementos simples que aparecem em todas as histórias, e eu quero te mostrar como isso te faz vender mais no fim das contas, beleza? Vamos lá. Primeiro ponto, são dois, tá? Toda história tem um personagem principal, beleza? Esse personagem principal sempre tem duas coisas importantes: uma fraqueza e uma necessidade. Todo personagem tem fraqueza e necessidade. Né? Até o Superman tem fraqueza e necessidade. Até o Superman tem a Kryptonita, entendeu? Como todo personagem de uma história tem fraqueza e necessidade, uma história que não apresenta nenhum desses dois aspectos do personagem principal é uma história ruim. Ela fica chata, ela fica previsível e ninguém gosta de acompanhar. Isso significa que quando você vai gravar um vídeo, nós sempre estamos contando duas histórias em paralelo. Eu vou deixar um card aqui para você assistir a um outro vídeo onde eu falo sobre storytelling e eu falo mais sobre isso. Nós sempre estamos lidando com a nossa história e a história de quem nos ouve. Então eu estou lidando com a minha história e a tua. E você está lidando com a tua história de quem te ouve. Até onde eu lido com a minha história? Minha história eu consigo ver inteira. Eu consigo ver o passado, o presente e o futuro planejado da minha história. Então eu consigo enriquecer a minha história com muitos elementos e trazer muitos causos, muitos episódios. A tua história, eu não lido tanto com a tua vida pregressa. Eu lido muito com a tua vida presente e o futuro da tua história. Quando eu venho criar um conteúdo, eu estou auxiliando na tua vida atual para que lá no futuro você esteja escrevendo uma história mais adequada aos teus desejos. Para fazer isso, eu me utilizo da minha história. E aí eu me utilizo de todo o escopo da minha história, mas principalmente do passado e do presente. Olha que coisa interessante, né? As nossas histórias, elas se interseccionam no presente. Mas eu estou usando muito do meu passado para te ajudar a construir o teu futuro. Aqui no digital, a construção da nossa marca pessoal pode começar sempre por isso, se você quiser. Que é eu servindo de inspiração para aquele que está me ouvindo. Porque no passado eu fiz o que ele quer fazer no futuro, ou o que ele deseja fazer agora. Ele deseja fazer agora, só que amanhã já é futuro, entendeu? Né? Então veja, como todo herói tem fraqueza, todo personagem, não vou chamar de herói porque vai parecer que é a jornada do herói e não tem nada a ver com a jornada do herói. Todo personagem principal tem fraquezas e necessidades. Elas precisam aparecer tanto quando eu estou falando da minha história, como quando eu estou falando da tua história. E onde existe a intersecção? Nas necessidades, principalmente. Você tem necessidades das mesmas coisas que eu já tive. E também nos desejos, mas o desejo é a segunda parte desse vídeo. Isso significa que toda vez que eu crio conteúdo, e você precisa começar a pensar da seguinte forma, tá? Cada vídeo, cada texto, cada post é como se fosse um episódio da sua história toda. Ou como se fosse uma pecinha do quebra-cabeça que você tem que ir montando ao longo do tempo. E o que faz as pessoas confiarem em você, gostarem de te acompanhar e quem sabe um dia comprarem de você, é justamente elas perceberem ou elas se verem envolvidas nessa história. Então não é um vídeo. Por isso que eu não gosto desse negócio de o vídeo que vendeu. Eu quero analisar qual vídeo vende. Eu não gosto disso. Porque eu não acho que um vídeo vende. Eu acho que é o conjunto da obra que vende. O ecossistema que tem a força e não um vídeo isolado. Um vídeo pode contribuir mais do que outro. Um vídeo pode quase levar à certeza. A depender do momento de vida, talvez um vídeo já deixe o cara assim com o pezinho na compra. Mas não é isso. O normal é que seja o conjunto da obra. A pessoa acompanhou vários vídeos, ela leu vários posts, ela te acompanhou por um tempo.
Cada vídeo, sabendo disso então, que cada vídeo é uma pecinha do quebra-cabeça, é um episódio da história, você vai ver que num vídeo eu posso revelar uma fraqueza e no outro não. E no outro vídeo revelar uma outra fraqueza ainda, e no outro não de novo. Então não é que eu tenho que ficar fazendo isso o tempo inteiro. É que isso precisa aparecer eventualmente. Assim como você não espera que no começo de um filme aconteça a luta mais épica do clímax, que deveria acontecer lá no meio do filme, mais pro final, não faz sentido que todos os teus vídeos tenham o mesmo tipo de conteúdo emocional e o mesmo tipo de história sendo contada. Cada um é um pedaço da coisa. E aí que tá o que você tem que pensar. Quando você vai fazer um vídeo, eventualmente, ou um livro, escrever um post, enfim, todo conteúdo, quando você vai fazer um conteúdo, eventualmente vai aparecer ou a tua fraqueza, ou a fraqueza de quem te ouve, ou a tua necessidade, ou a necessidade de quem te ouve. E, no geral, essas coisas vão se interseccionar. Às vezes a fraqueza que eu tinha é a que você tem hoje. A necessidade que eu tinha é a que você tem hoje. E é por isso que você me acompanha. Porque você... Qual que é a coisa? A pessoa que te acompanha, ela precisa perceber que você já fechou aquela questão que ela tem aberta ainda. Você já resolveu aquele problema que ela ainda não conseguiu. Então você já não tem mais as mesmas necessidades e fraquezas. Mas você já teve. Quando você não é o centro exemplar do que você está falando, porque no meu caso eu sou, né? Tudo isso aqui gira em volta do que eu fiz, do que eu vivi, e aí que eu trago o aprendizado para você. Mas quando não é assim, não tem problema. É só você trocar a tua história pela história do que é o exemplo da tua coisa. Então, se eu sou o meu exemplo de sempre, né? Se eu sou um psicólogo, estou falando sobre depressão, mas eu nunca tive depressão, não. Eu estou usando as histórias arquetípicas que eu juntei com os meus estudos e o meu trabalho clínico. As fraquezas e necessidades não são minhas, mas desse personagem genérico que é vamos dizer assim, um exemplar de todos esses múltiplos personagens e tudo mais. Então olha que interessante, nós em várias peças de conteúdo, nós vamos apresentar fraquezas e necessidades. Por quê? Porque ao apresentar isso, eu estou expondo o que está escondido. Eu estou fazendo doer mais. Vender é sempre fazer doer mais. Tem que doer mais do estado atual do que o estado futuro. E aí você compra. Mesmo que seja uma compra inútil. Eu tenho 10 pares de sapato, mas eu quero comprar o 11º. Tem que parecer que sem aquele 11º eu não tenho um guarda-roupa completo. E minha vida é uma miséria. Tá? Eu estou exagerando, mas... essa é a sensação que leva à compra. Cara, não, eu preciso disso aqui, entendeu? Não dá. Não dá para continuar sem esse tênis aqui que tá com 50% de desconto que eu ainda não tenho, apesar de eu já ter 25. 25 tênis no meu guarda-roupa, mas esse aqui eu não tenho e ele é muito bonito e tá em promoção. Então, é a exposição de uma fraqueza, de uma necessidade, bem entre aspas, mas no meu caso do vídeo aqui, eu não estou usando entre aspas, é que o exemplo que veio à cabeça foi assim. Mas essa exposição para que a situação atual seja tão incômoda que não me reste uma escolha melhor do que resolver a situação atual fazendo a compra. Perceba que a gente está sempre vendendo, se não é um produto, um serviço, a gente está vendendo o próximo vídeo, ou o próximo minuto de vídeo. Se você não perceber que esse vídeo está te ajudando a resolver uma situação incômoda, você sai dele. E sair dele é muito fácil. Você clica no qualquer vídeo que tem aqui do lado e acabou. Então a primeira parte é: todo personagem principal tem fraquezas e tem necessidades. Essas coisas precisam aparecer ao longo da tua produção de conteúdo. Tanto da tua vida quanto da vida de quem te ouve. E aí nós temos um segundo ponto. Existe uma camada ainda mais interessante nos personagens, que é o seu desejo. Então o personagem tem fraqueza, tem necessidade, mas ele tem desejos. Quando nós começamos a pensar em desejos, a gente começa a sair um pouco
do mundo concreto e prático e real, e nós vamos navegando para o mundo dos sonhos, onde coisas imaginárias acontecem, onde eu posso viver uma vida diferente da que eu vivo. É assim, ó, eu fecho o olho, imagina que eu sou solteiro, eu fecho o olho e me imagino com uma mulher e 4 crianças correndo pela casa e o cachorro pulando em mim. E aquilo, essa vida dos sonhos, que é uma vida imaginária, ela vai fomentando o meu desejo. É por isso que, por exemplo, dá menos efeito um cara chegar e falar eu tenho 100 milhões de reais do que ele chegar e falar veja a minha mansão, veja o meu carrão, veja o meu iate, que legal. E aí você vê aquilo e como aquilo... E olha que interessante, né? Você usa de argumentos concretos, mas aquilo cria uma imagem imaginária. Imagem imaginária. Então você, quando vê aquela casona e aquele carrão, se aquilo tiver dentro de um universo de coisas que você pode desejar, você passa a desejar. Então, sei lá, tem gente que não liga. Eu posso ver todos os carrão do mundo e não vou ligar. Até certo ponto, eu acho que a gente pode ser meio indiferente a certos estímulos. Mas também se ficar com estímulo demais, uma hora você passa a desejar aquela coisa. Igual eu na França, morando lá, odiando cigarro, com 17 anos, 18 anos, morei 3 anos lá, né? E aí eu começo a ver meus amigos todo intervalo de aula fumando cigarro. Todo intervalo de aula fumando cigarro. Então 90% da sala tá no intervalo fumando cigarro. Daqui a pouco um dia eu peguei um cigarro, vou fumar um cigarro aqui. Odiei, nem continuei fumando cigarro, mas assim, ó, eu odeio cigarro, mas aí eu fiquei tão influenciado pelo meio que eu peguei um cigarro um dia, hoje eu vou fumar um cigarro aqui, dá um cigarro aí, entendeu? Então, mesmo essas coisas que são repudiadas no momento atual, podem se tornar desejos. E aí que tá a coisa. Uma necessidade pode não ser transitória, do tipo, eu tenho fome. Comer é uma necessidade. Não tem como fugir dessa necessidade. Se eu não comer, eventualmente vai dar fome e eu vou precisar comer. Desejo é uma coisa que é diferente disso. O desejo muda. Eu posso estar sem fome nenhuma, mas desejando um bolo de chocolate. Então olha que coisa interessante. O desejo ele vai num outro campo. E os personagens das histórias têm desejos além das suas necessidades. E aí que vem o enriquecimento do teu conteúdo. Você vai enriquecer o teu conteúdo adicionando as imagens que vão fomentar ou vão criar o desejo na cabeça das pessoas. Você vai fazer as pessoas desejarem essas coisas que talvez elas já desejavam e você só expandiu, você só aumentou o desejo, ou elas não desejavam, mas você tornou desejáveis. Vou dar um exemplo bem simples. Eu tenho um monte de livro aqui, eu estou sempre com um livrinho na mão, inclusive aqui um livro de história. Estou sempre com um livrinho na mão. E conforme eu fui fazendo conteúdo desde 2018, muita gente já veio me falar que não lia nada, não gostava de ler, mas foi assistindo meus vídeos, foi lendo meus posts e de repente estava querendo comprar livro e começou a ler livro. Então eu criei um desejo que não existia. O cara não tinha nenhum desejo de ler e estudar, e porque ele estava me acompanhando, eventualmente ele passou a desejar ler e estudar. Então qual que é a questão? O desejo pode ser criado ou fomentado, alimentado. E aqui que vem o toque fino desse vídeo. No geral, as pessoas querem ficar dividindo os vídeos, os conteúdos entre técnico e motivacional, entre técnico e sei lá, história da vida. Elas querem ficar fazendo divisões. A divisão não tem que existir. Por que a divisão não tem que existir? Porque quando eu chegar e eu apresentar necessidades, desejos, fraquezas, eu sempre posso adicionar no meio as histórias e as técnicas de como se faz essas coisas. A história que representa, eu estava lá na França fumando cigarro. Essa é a história que representa, que elucida uma questão.
E eu também trago a técnica, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou te apresentando uma técnica. A história tem 3 elementos no personagem principal. E o personagem principal da história que você conta, às vezes é você, às vezes é quem te ouve. Qual é a beleza da coisa? É que eu e você, a gente tem 2 histórias que passam por caminhos muito parecidos. Então, acaba que os personagens principais se confundem. Por vezes você vai me ver como um mentor, por vezes você vai me ver como um amigo, por vezes você vai me ver como irmão mais velho, por vezes você vai me ver só como personagem principal de uma história que você está acompanhando. E a questão é a seguinte: funciona porque é como se eu tivesse aqui sempre te dizendo assim, cara, tu quer viajar de São Paulo para o Rio de Janeiro? Eu vou te contar vários jeitos de viajar. Eu já viajei de carro, eu já viajei de avião, eu já peguei, saí de São Paulo, fui para Santos, peguei um barco, fui de canoa até o Rio de Janeiro. Então eu começo a te apresentar a minha história e você vai vendo que a minha história e a sua vão passar pelos mesmos lugares. Porque tu quer viajar de São Paulo para o Rio de Janeiro também. E eu tô te mostrando vários jeitos de como viajar, é a técnica. Eu tô te contando várias histórias, que são as minhas viagens que eu fiz. E eu tô te apresentando fraquezas e necessidades e gerando um desejo. Daí a pouco tu olha e fala, cara, para, tu não vai viajar de bicicleta de São Paulo para o Rio de Janeiro. Mas daí a pouco eu fiz tanto conteúdo mostrando várias coisas interessantes, tu fala, acho que eu quero pegar uma bicicleta e ir para o Rio de Janeiro de bicicleta. Por quê? Porque quando eu olho pro personagem principal e ele é o centro da história, pô. E o personagem principal é sempre nós dois. Quando eu olho para ele e eu começo a contar as coisas do ponto de vista dele, porque se você reparar bem o que acontece nas histórias, é exatamente isso. O narrador, ele vai te apresentando a vida daquele personagem principal e vai te envolvendo naquela vida. Então, o narrador pode ser um narrador primeira pessoa, eu contando minha vida, pode ser um narrador onisciente, é o cara que está vendo a coisa acontecer e narrando os fatos. Ele pode ser só um narrador terceira pessoa observando de fora, mas ele pode ser um narrador que está vendo de fora, mas consegue ler o que está na cabeça do personagem. O que é a gente aqui, quando a gente vai criar conteúdo? A gente é uma mistura de tudo isso. Eu, às vezes, sou um narrador em primeira pessoa, estou contando a minha história. Só que eu, às vezes, sou o narrador que sabe ler o pensamento, o teu pensamento, eu sei o que tu tá pensando. Por isso você vai ver de vez em quando aparece um comentário assim, caramba, ele acertou o que eu tava pensando hoje. Nossa, esse vídeo veio na hora certa, o que é isso? Tu leu minha mente. Por quê? Porque a nossa história, ela tem linhas que se cruzam. Quando a linha se cruza, é a mesma história. A gente está vivendo a mesma coisa no mesmo lugar de um jeito muito parecido. E aí é como se eu lesse teu pensamento. Mas não é que eu li teu pensamento, é que eu conheço a minha vida. Ou conheço a vida do meu exemplo. Eu posso, por exemplo, contar histórias de mães que têm filhos em casa e querem criar conteúdo na internet. Aí eu uso a vida da minha esposa, que eu observo todo dia. E aí eu consigo chegar em pontos bem coerentes com a tua história. Aí se você é uma mãe que está em casa tentando trabalhar, um monte de filho para criar, tu vê que eu te entendo? E a gente fica, meu Deus, ele me entende, como é possível? É porque eu tenho uma esposa? Então, qual é a coisa? Quando você começa a concentrar o seu conteúdo nesse personagem principal e você começa ao longo dos dias, ao longo dos meses, maturar essas diferentes necessidades, maturar essas diferentes fraquezas, maturar esses diferentes desejos, você vai encontrando um monte de pontos importantes que vão começar a aparecer no teu conteúdo. E esses pontos começando a aparecer vão criar uma conexão muito forte entre você e quem te ouve. Porque você vai falar cada vez com mais precisão com aquela pessoa. E isso é o que vai fazer com que a história seja vista como bem contada. E as pessoas queiram acompanhar o desenrolar dessa história. Porque é isso. Cada vídeo é um episódio dessa história toda. E é igual série. Tem o episódio que é ultra cheio de ação.
um monte de coisa acontece. Mas tem episódio que é só reflexivo, mostrando só um evento específico. Aí tem aquele episódio que é aquelas imagens toda muito louca, assim, cara, colorida, caleidoscópio, um negócio muito doido. Tu fica assim, eita, o que tá acontecendo nesse episódio? Por quê? Porque a história tem que ser contada em múltiplos episódios. E isso é o nosso conteúdo aqui no digital. São causos e mais causos que vão acontecendo, gerando episódios diferentes, que vão sendo apresentados ao público pouco a pouco. Se postar vídeo todo dia, uma vez por dia, por exemplo. E vão mostrando para o público onde que está a linha que cruza entre a minha história e a tua. E vão mostrando para o público onde tem fraquezas, quais são as necessidades. E vão alimentando certos desejos. Eu tenho que ser capaz de abordar essas 3 coisas do personagem principal nos meus vídeos. Quando eu faço isso, o vídeo começa a funcionar, tanto para manter a pessoa me acompanhando e me assistindo, quanto para vender. Se você gostou desse conteúdo, inclusive, clica no link da descrição desse vídeo para conhecer o projeto OPB, onde eu te ajudo a crescer no digital e construir o seu negócio, com muito lucro e muita diversão ao longo do tempo. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.